Jânio da Silva Quadros, apoiado pela UDN, ganhou as eleições para a presidência com 48% da preferência do eleitorado e larga vantagem sobre o segundo colocado, o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato da coligação PTB-PSD. Em função da legislação eleitoral vigente naquele período, o presidente eleito podia ser de uma chapa e o vice-presidente de outra. Assim, foi eleito para a vice-presidência João Goulart, do PTB, adversário de Jânio. O vice, mais conhecido como Jango, era considerado herdeiro político do getulismo. Jânio chegou à presidência da República coroando uma carreira política rápida e repleta de sucessos. Em São Paulo, exerceu sucessivamente os cargos de vereador, deputado, prefeito da capital e governador do estado. Tinha um estilo político considerado por muitos analistas como exibicionista, moralista e demagógico. Conquistou grande parte do eleitorado, prometendo combater a corrupção e varrer a sujeira da administração pública. O símbolo de sua campanha era uma vassoura. Eleito presidente, Jânio tomou atitudes que surpreenderam, sobretudo porque se ocupou pessoalmente de assuntos corriqueiros. Por meio de bilhetinhos, escritos de próprio punho, dava ordens, como a proibição de lança-perfumes no carnaval, das brigas de galo, das corridas de cavalos em dias de semana, do uso de biquínis em desfiles de beleza, entre outros. Jânio era contrário ao comunismo e queria manter o país aberto ao capital estrangeiro. No entanto, passou também a defender uma política externa independente das pressões das grandes potências. Providenciou o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China comunista, provocando violentas críticas dos partidários da UDN e dos representantes das empresas multinacionais. Em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, com a principal comenda brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Era sua homenagem pública a um dos principais líderes da Revolução Socialista Cubana, de 1959. Diante das atitudes do presidente, a UDN rompeu com o governo. Por meio de uma rede de televisão, o líder udenista Carlos Lacerda acusou Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Apesar do prestígio popular, Jânio não contava com forças políticas organizadas na sociedade para sustentá-lo no poder. Sem o apoio da UDN, dos grandes empresários e dos grupos que dominavam a imprensa, o presidente tomou uma atitude inesperada. Renunciou ao cargo em 25 de agosto de 1961, deixando uma carta endereçada ao Congresso, na qual justificava sua atitude. Forças terríveis levantam-se contra mim, e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício de minha autoridade. A mim não falta coragem da renúncia. Sem demora, o Congresso aceitou o pedido de Jânio, cujo retorno à vida política só ocorreria em 1985, quando se reelegeu prefeito da cidade de São Paulo. A renúncia de Jânio ia ao encontro dos interesses udenistas e dos demais grupos da oposição. De acordo com as regras da Constituição, a presidência deveria ser entregue ao vice João Goulart, que estava em visita oficial à China comunista. A presidência da República foi então entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Dois grupos políticos se formaram, com posicionamentos diferentes em relação à posse de João Goulart. O grupo contrário, que acusava de ser um perigoso comunista, reunia comandantes militares, políticos, udenistas e grandes empresários nacionais e estrangeiros. O grupo favorável incluiu uma parcela dos líderes sindicalistas e trabalhadores, profissionais liberais e pequenos empresários. Para representar esse grupo, foi organizada a Frente Legalista, que pretendia garantir a posse de Jango em cumprimento da lei. Criada no Rio Grande do Sul, a Frente Legalista era liderada pelo governador desse estado, Leonel Brizola, que era cunhado de Jango, e apoiada pelo comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. O confronto entre esses dois grupos parecia encaminhar o país a uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada uma solução política. O vice-presidente assumiria o poder desde que aceitasse o sistema parlamentarista. Nesse sistema de governo,
o presidente da República divide o poder executivo com um primeiro-ministro, indicado pelo Legislativo. João Goulart assumiria a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. João Goulart aceitou as condições e tomou posse na presidência em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves era o primeiro-ministro. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema de governo deveria ser referendado por um plebiscito. Realizado em 6 de janeiro de 1963, o plebiscito reuniu votos de mais de 12 milhões de cidadãos. Destes, quase 10 milhões manifestaram-se contra o parlamentarismo, votando pelo restabelecimento do presidencialismo. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como foi o governo de Jânio Quadros. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.